dia, 7:02 aqui na China da manhã de quarta, 8 da noite de terça para vocês, feriado, mas estamos aqui, vamos novamente hoje conversar em três, eu, Júlia, a doutora Cristina, vamos falar sobre síndrome metabólica e vai ser uma condição que, na verdade, é o que está por detrás de uma série de condições desfavoráveis de saúde que muitas vezes a gente não sabe o que é e nem do que se trata. Então, eu vou chamar logo todo mundo aqui para a gente poder começar e não perder muito tempo. Vamos ver. Vamos lá, Júlio. Ai. Aqui mudou o Instagram, ó. Tá diferente aqui, tá mais... Onde eu chamava não tá aparecendo mais para chamar. Vamos lá, Júlio. Olá. Bom dia, boa noite. Bom dia e boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Esse seu cenário é 10, viu? Ah, colorido para nós. É muito. Aí ela! Tudo Olá. bem? Tudo bom, pessoal? Tudo jóia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Feriado, vocês aí, tá vendo como é? Feriado. Mais ou menos, né? É? O meu foi totalmente infantil. E o seu, Júlia? Nossa, o meu foi totalmente trabalhando, não teve feriado aqui. Sério? Sério, porque aconteceram lockdown, né? E aí foram compensando esses feriados, aí foram descontando esses lockdown e aí hoje não teve feriado. Então, eu trabalhei hoje, normal. Né? Ah, aqui em São Paulo também, mas eu acho que o calendário de reposição era diferente. Foi Corpus Christi, aniversário de São Paulo, acho que os feriados eram aqui diferentes. Colocaram todos do mundo, né? Aí depois acabou. Então, hoje teve aula normal, levar a criança para a escola, pegava criança na escola, cliente, consultório. Gente! Correria, normal. Ó, sinais da pandemia. Meu filho pediu de Dia das Crianças para ir no Espaço Kids de restaurante, porque nunca mais ele tinha ido no Espaço Kids de restaurante. Ele pediu isso de Dia das Crianças. Muito bom. Ai. É muito isso bom. aí. Pois mas foi um dia normal, né? Normal. Então, correria. Nada melhor que dias normais, gente. Nada melhor na vida que dias normais. Para variar, eu chego em casa 10 minutos antes da live. Você é muito ninja, Júlio. Você é muito ninja. É impressionante. Eu tento, mas quando dá 10 para as 8, eu estou chegando em casa. Homem que não tem que pentear cabelo, não tem que maquiar, não tem que fazer nada, né? Eu tirei tudo, eu não tenho nem o que pentear, né? A barba é a única missão de vocês. A nossa é um monte de coisa. Mas quando complica muito, já tira tudo e pronto. Fica uns dias sem. Ai, gente, que beleza. Eu vou mandar uns aviõezinhos aqui. Pode ir. Legal. A gente vai mandando e falando. Vamos mandando. Uhum. Eu já fui andar de manhã cedo, eu disse, eu vou sair cedo, 5 horas eu saí, aí eu disse assim, eu não vou fazer live de roupa de ginástica, né, que ninguém merece. Aí sou rapidinho para me arrumar também para estar aqui, foi rápido, viu? Também foi. Mas que disposição, hein, Júlia? Vanessa, 5 horas da manhã sair para caminhar mesmo. Tô precisando de uma coach dessa, viu? Eu te ajudo. Mas, você quer que eu te diga o que é motivação? A motivação é quando você recebe um resultado de exame que nem aquele que eu recebi ontem. Isso, para mim, é a maior motivação. Opa! Aí então, sim! Sabe, minha insulina deu menor que 3. Meu Deus! Aí foi. Eu estou muito contente, alegre e feliz. Então, a gente consegue. O caminho não é fácil, é duro, né? Então, você vê, eu estava em fevereiro com os anticorpos a 2.000, depois eu cheguei em maio a 5.000 e pouco, e agora eu estou com 1.000 os anticorpos da celíaca, né? A insulina estava 12, baixou para 2 e pouco. Então, quer dizer, eu estou muito feliz. Nossa, que incrível os anticorpos! Meu Deus! Eu não acreditei. É que esse negócio dá certo mesmo? Gente, eu não acreditei, juro por Deus. Eu acho que é história, viu? Que não dá certo, não. Sem tomar remédio.
sem tomar remédio, povo, sem um remédio, é inacreditável. Quer dizer, hoje para mim é acreditável, né? Mas Eu tenho muita curiosidade de ver os títulos dos anticorpos anti-TPO e anti-tireoglobulina caírem no hipotireoidismo de Hashimoto, mas muita gente que me procura por hipotireoidismo não está a fim de fazer dieta, não foi lá para isso, e não vai ficar sem glúten. E aí eu fico um pouco frustrada, porque eu não consigo ver essa resposta assim tão marcada, né? Não, foi muito assim. E te falo, a contaminação cruzada, ela tem um papel absurdo. Eu não acreditava nisso. Eu achava que isso era balela. Na minha casa se consome glúten até hoje, mas eu é que sei o trabalho que dá para a gente poder separar as coisas, porque até eu fazer isso, não ia baixar meus anticorpos. Não ia baixar. Entendeu? Olha que legal. Foi Muito assim, muito, foi. E eu tava com medo, porque disseram que leva mais ou menos um ano e meio para baixar, né? Eu disse, poxa vida, será que eu vou fazer esse exame de novo? Né? Meu marido até disse assim, por que você vai fazer? Depois não baixa, você vai ficar preocupada, achando que não está respondendo ao tratamento, né? Mas eu acho que a gente tem que monitorar se eu estou fazendo as coisas, separando as coisas, organizando as coisas. Eu acho que a gente tem que monitorar e o resultado vem. Então, essas vitórias é que estimulam a gente a seguir adiante, sabe? Exatamente. E o que eu ia falar dos anticorpos terem baixado? É que se a biópsia de intestino não fosse algo tão agressivo, seria muito interessante ver aquela reação linfocitária nas vilosidades intestinais desaparecerem. Provavelmente aquela infiltração de linfócito ia começar a desaparecer. Ai, gente, que legal. Eu gosto muito de ser cobaia assim para as coisas. Eu não me importo de fazer outra endoscopia, não, para a gente poder conversar sobre isso depois. Mas tem que fazer uma biópsia, né? Com a biópsia. Com a biópsia. Vocês querem? É muito penoso? Eu não sei, é muito penoso? Olha, a endoscopia, ela é um pouco mais dolorida no dia seguinte, porque como tiram os pedaços, então você sente, sabe, assim, um pouco mais, não é nada que você não aguente, não. Muito pelo contrário, é tranquilo. Eu odeio endoscopia porque tudo que me apaga, que fica apagado, eu não posso com essas drogas, é igual eu contei na live anterior, eu fico muito sem controle da situação emocional. Esse apagão, para mim, é muito incômodo. Então, para mim, endoscopia é muito... Mas tem gente que ama ser apagado também. Eu fiz uma com anestésico que geralmente não se usa muito, né? Mas que é muito tranquilo. Você apaga e acorda muito bem, que é com o propofol. Né? Exatamente. A gente parece que piscou e acordou. É impressionante. Né? Não sobra resquício, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Será que com esse resultado assim de insulina desse jeito e tem síndrome metabólico por aqui? Vixe, Maria, nem pensar. Isso aí é insulina de carnívora, né? Isso aí é insulina de carnívora, não é nem de low carb. Gente, eu queria botar no muro. Você tá vendo? Eu queria colocar assim moldurado, sabe assim? Porque essa insulina foi bonita. Como você está fazendo um protocolo muito rigoroso, ela caiu para níveis de carnívora. Se você tivesse querendo só ficar magra, mais nada, ela não estava assim. É que o teu protocolo é muito rigoroso, então ela caiu para níveis de carnívora. E eu fico pensando, se você pega um diabético tipo 1, e eu até fiquei curiosa, eu acho que a Amy Myers é diabética tipo 1, se não me engano, Júlio. Se você pega um diabético tipo 1 muito ali na lua de mel, que é muito difícil pegar, o que é a lua de mel? São eles, quando eles ainda têm muita capacidade de secretar insulina. Por que nunca pega? Porque eles não ficam mal, assim, né? O clássico é você pegar com a pessoa já indo para UTI. Mas se você pega um LADA, que é o autoimune do adulto, que é mais insidioso, ou seja, é mais devagar, ou um tipo 1, dá sorte de pegar na lua de mel e aplica um protocolo desse, quem sabe você não estende a lua de mel, que é muito mais tranquila para tratar, por, sei lá, anos. Seria, assim, uma coisa fantástica. E assim, interessante, eu tenho, de certa forma, alguma sorte, doutora, porque
que eu estou em consultório, vamos dizer que tem 2 anos, né? Então, eu já tenho paciente com diagnóstico de diabetes tipo 1 em lua de mel, eu já tenho paciente com LADA, eu tenho paciente diabetes tipo 2 com remissão, sabe? Então, todos esses casos eu vou lembrando aqui, já aconteceram assim comigo. Eu acho que eu tenho muita sorte nesse sentido, né? E eu encontro essas pessoas. Sorte tem uma definição que infelizmente agora eu não vou lembrar, mas que é conjunção de duas coisas importantes. Não é tão caos assim, é mais cosmos do que caos, sorte. Mas e é engraçado que no tipo 1, a low carb, num protocolo assim rigoroso como a Vanessa está fazendo, você está tratando a doença, porque é uma dieta low carb, e aplicando um protocolo mais rigoroso, você está tratando a autoimunidade, né? E não é com remédio nenhum, é assim uma pancada na doença. E, gente, é uma coisa assim, olha, diabético tipo 1 é uma doença que é potencialmente tão grave a ponto da pessoa morrer com 40 anos de idade, cega, amputada. A semana passada eu vi um caso assim, não é meu paciente. Morreu em hemodiálise, infartou com 40 anos e morreu, mas depois que vai para hemodiálise aumenta muito a chance de infarto, né? Então, uma doença de um potencial desse ser a mesma doença que tem, por exemplo, o filhinho da Carol, que tá, acho que melhor que eu de saúde, com uma hemoglobina glicada baixinha, não dá para acreditar que é a mesma doença, né? Assim, uma evolução tão distinta por causa do negócio chamado estilo de vida. É um negócio inacreditável. As pessoas não apostam nisso. Infelizmente, a grossa maioria das pessoas assim não acredita na capacidade que ela própria tem de reverter uma situação complicada de saúde, sabe? Uma condição ruim de saúde. Elas não creem, elas só creem na pílula milagrosa. Isso é uma tristeza quando a gente olha, sabe? E ainda muitas vezes a pessoa chega para você e diz assim: mas nossa, como é que você vive assim? Como é que você vive assim? Você está vivendo, revertendo uma condição adversa. Como é que eu vivo assim? Lógico que eu vivo. Melhor do que tomar remédio e ficar tratando sintoma, né? É uma mudança de perspectiva absurda e as pessoas, elas não... É difícil. Exato. Eu concordo. Esse negócio de como é que vive assim, hoje eu atendi uma paciente que ela precisa perder peso e tal, tem uma indicação de cirurgia bariátrica, mas aí a gente foi conversando e ela falou assim: como é que eu vou conseguir não comer pão? Né? Que a pessoa ela está dentro de um status hormonal que ela come pão. Então não faz parte da cabeça dela ali imaginar como é não comer pão. Eu falei, não, daqui 2 semanas, se você fizer o protocolo direitinho, você nem lembra mais de pão. Não, é impossível. Não é impossível. Você pode dar uma vontadezinha lá, mas não é isso que você sente hoje, que você já comeu pão hoje e já está pensando que amanhã você não pode comer o pão e isso já está te desesperando. Né? Então, a gente imagina como que é o cenário na nova condição de arranjo que a gente vai ter. A gente sempre pensa na condição atual colocada lá naquele cenário. Por isso que a pessoa pergunta assim, como é que você consegue viver assim, né? Exatamente. Exato. É que nós somos muito adaptáveis, né? O ser humano é muito adaptável. Mas só que as doenças, eu penso que elas têm um ponto de inflexão. Se você vai aplicar estilo de vida, que é a melhor estratégia, você tem que aplicar logo. Porque depois que as estruturas elas já foram danificadas, você vai conseguir não piorar, mas a efetividade é muito menor. Então, se você deixar danar todo o negócio, depois o que você consegue é não progredir, mas você não consegue mais essa maravilha de ter uma vida normal, sem sintomas. As coisas elas têm um ponto de inflexão, né? É verdade. Olha só, a Lise faz uma pergunta aqui, não sei se eu entendi direito, exame MyNutrigenes. Vocês conhecem MyNutrigenes? Ela deve estar falando de nutrigenética, né? Eu imagino. Deve ser uma personalização da nutrigenética dela. Tem um exame que faz
várias associações com alergia, com potencialidade de algum tipo de anomalia, com potencialidade com alimentos potenciais também. Então, tem um alimento que ele é bem extenso, que eu conheço ele pelo nome de 200, né, que são 200 padrões que eles observam em cima da genética. Talvez seja esse. Né? É uma corrente que está crescendo bastante, é bem nova, tem muita gente estudando isso, mas que eu acho que a gente ainda não tem um corpo de evidência, assim, pelo menos eu, para poder falar com propriedade, mas são exames que vão que vão na individualidade, né? Que vão testar não só alimentos, mas medicamentos. Por exemplo, hoje em dia já é bastante forte isso no campo da psiquiatria, porque a maior parte dos antidepressivos não funcionam. Então, de testar de maneira muito individualizada, de acordo com a genética de cada um, qual o antidepressivo que funciona. É um campo que provavelmente vai ser frutífero ainda, mas está muito no começo ainda. Eu acho que só quem tem propriedade para falar é quem já está trabalhando com isso. Precisa sentar e estudar muito bem essas coisas ainda. Legal. A gente começou falando de insulina, né? Começou a falar de insulina baixa, de diabetes tipo 1, tipo 2. Eu estava olhando aqui para baixo porque eu estava escrevendo. Só que como a gente é espelhado, né? Eu estou usando a câmera espelhado, eu estava escrevendo ao contrário para montar isso aqui, ó. A intersecção, a glicose alta. É a intersecção, insulina baixa, insulina alta, e glicose alta é a intersecção de tudo, do diabetes tipo 1, do diabetes tipo 2. Só que a insulina é alta no tipo 2, é baixa no tipo 1. Mas tem a glicemia alta nos dois, né? Exatamente. Porque, por exemplo, a Vanessa pode falar assim, por que a minha insulina está baixa e eu não estou com diabetes tipo 1? Porque a glicemia é baixa também. Né? Não tem glicose alta. Né? Mas é curioso que eu estava escrevendo ao contrário. Isso aqui está espelhado, tá bom? Cara, muito legal. Olha que legal. Acho que o Júlio tem essas capacidades. Não, ele é ninja. Eu te falo que ele é ninja, não te falo. O Júlio tem uma mente feminina, consegue ter essa habilidade. Não é próprio dos homens, pensar e conseguir escrever ao contrário. Depois ele fica dizendo que ele é monoprocessado, nada de monoprocessado. Olha aí. A minha mente não consegue ler o que está passando aqui e conversar com vocês ao mesmo tempo. Estavam perguntando aqui se eu tinha doença de Crohn. Não tenho doença de Crohn, eu tenho doença celíaca. Tá? Eu sou Alguém celíaca. perguntou como faz o diagnóstico aí, passou aí nas perguntas. A gente começa a tentar fazer o diagnóstico pelo mais fácil, né? Então pede os anticorpos IgA e IgG, da antitransglutaminase tecidual, antigliadina, antiendomísio, e vai já dando uma olhada como que está essa situação. Tem o teste HLA também, e tem o Gold Standard, que seria, né, o teste mais preciso, que é o teste que a Vanessa fez da biópsia do intestino delgado, só que corre o risco de você pegar uma área não afetada também, mesmo partindo para o Gold Standard. Mas aí você vai, o paciente tem sintomas, e alguma coisa deve dar, ou no anticorpo, ou no HLA, ou na biópsia, você vai juntando as pecinhas aí, né? É isso aí. No meu caso, meus anticorpos deram antes, fechou com todos os exames, mas os anticorpos já estavam muito altos, eu não consumia glúten há 2 anos. Então, o de sangue foi assim um pouco meio que fundamental. A biópsia aconteceu isso que a doutora Cristina falou, deu uma leve alteração, mas foi muito pequena em relação à quantidade de anticorpos que eu já estava apresentando. Então, e os sintomas todos que eu tinha. Fechou tudo. Você não chegou a fazer o HLA DQ8, DQ4, não, né? DQ2 e DQ8, não fiz, não. DQ2 e DQ8, eu sempre falo errado. É que também, isso daí era um teste de probabilidade. Se você já tem o negócio diagnosticado, não tem muito por que fazer um teste de probabilidade, né?
Aqui, ó, a Thaís pergunta os sintomas. Os sintomas são muito variados, variam de pessoa para pessoa, mas no meu caso eu sempre tive enxaqueca, né? Eu achava que ela era simples, mas na verdade ela é uma manifestação extraintestinal da doença celíaca, pode ser um sintoma aí, né? Mas muita diarreia, estufamento, gases, náusea, sabe? Muita essa parte intestinal evidente. Então, eram essas as minhas principais queixas. Você não teve dermatite herpetiforme, né? Que é Não aquela tive, coceira. não tive, não. É isso. Anemia pode ser uma baixo peso, anemia, essa dermatite herpetiforme que é um acometimento de pele que pega joelho, cotovelo e coça absurdamente. São esses os sintomas mais comuns. Essa parte de diarreia, estufamento, que deve ser bem chata, que é bem comum. Exato. Perguntam aqui, ó, número ideal e qual exame para saber que a tireoide está bem? Então. Bom, tireoide, né? Depende do que você está investigando, mas assim, o básico da triagem de tireoide é o TSH, o T4 livre, eu doso o T3 também, isso há controvérsias entre os endocrinologistas, e os anticorpos. Se você estiver suspeitando de doença de Hashimoto, que é o hipotireoidismo autoimune, você vai dosar 2 anticorpos, a anti-TPO e a antitireoglobulina. Se você estiver suspeitando mais de hipertireoidismo, doença de Graves, aí você vai dosar um outro anticorpo chamado TRAB. Pode acontecer de estar cruzados, anticorpos do hiper no hipo, o hipo no hiper, mas não é muito comum. O TRAB é mais de hiper, e o anti-TPO e o antitireoglobulina são mais do hipotireoidismo. E o ultrassom dá uma boa noção. O hiper também é uma doença autoimune, doutor? É uma doença. Então, o hiper, a maior parte dos casos é uma doença autoimune chamada doença de Graves, que é o quê? Um anticorpo que ele tem afinidade, esse TRAB, por 2 tecidos basicamente, pela tireoide e pela gordura retroocular. Então, quando tem a doença de Graves, fica aquele olho saltado. Uhum. Por quê? Exoftalmia. Exoftalmia, exato. Porque o anticorpo, ele desenvolve afinidade pelo tecido tiroidiano e pelo tecido da gordura retroocular. Às vezes o paciente está bem já do hipertiroidismo e está correndo risco de perder a visão porque lá no tecido retroocular ele está mal. Uhum. Então não é apenas estético esse saltar do olho. Não, tem que ser tratado. Corticoide em dose alta, você pode perder a visão, fazer extrusão mesmo do globo ocular. Nossa, não sabia não. É que felizmente não é tão comum ter acometimento oftalmológico no Graves. No consultório, assim, poucos pacientes tiveram acometimento oftalmológico, a maioria tem mesmo disfunção tiroidiana. Mas o hipotiroidismo é muito mais comum do que o hipertiroidismo e é mais fácil de tratar também. Muito bom. Então vamos falar de síndrome metabólica? Vamos falar, só vou fazer uma propaganda antes, que a gente estava falando de fazer biópsia do intestino delgado e ver se tem uma área que não está agravada e tal. Na clínica que eu trabalho, na Gastros, tem a endoscopia Multilight Eluxio, né, 7000 da Fujifilm, que ele faz um contraste de luzes que mostra com uma precisão quase microscópica a variação dos tecidos. Então, o endoscopista ele vai no ponto onde no monitor ele já está vendo uma variação da luz que sugestivamente tem uma inflamação. Nossa, que legal. Quando eu for para Teresina, eu tenho muita coisa para fazer. Eu nem sei por onde começar. É só ficar mais tempo, aí faz tudo. Que legal, a Teresina tá mandando ver a medicina aí. É um polo interessante. É um polo interessante. Uhum. Que legal. Mas o que é isso de síndrome metabólica mesmo? Vamos ver se a gente consegue. É síndrome metabólica? Bom, síndrome metabólica é uma árvore assim cheia de galhos, que são as manifestações, mas qual é a causa?
né, o tronco que une aí, a resistência à ação do hormônio insulina, né? Então, síndrome metabólica, resistência insulínica, mais ou menos a mesma coisa. Como que a gente descobre que uma pessoa tem síndrome metabólica? Tem alguns sinais e sintomas. Então, por exemplo, o mais importante é a cintura abdominal alargada, o que traduz um acúmulo de gordura visceral no abdômen, no fígado, né? Então, qual que é esse nível de corte? Começa a ficar mais arriscado quando os homens estão acima de 94 centímetros e as mulheres acima de 80. Porém, o diagnóstico, quer dizer, um dos critérios diagnósticos é a cintura acima de 102 para homem e acima de 88 para mulher. Falei certo, Júlio? Beleza. Certíssimo. Eu até brinco, né? Eu até brinco com as crianças. Eu já falei essa história uma vez para a Van, mas é assim, a gente está andando de carro na rua, eu falo, vamos brincar de síndrome metabólica. Eles já sabem que é para contar pessoas que têm a barriga grande, né? Então, a gente vai andando de carro, as pessoas andando 1, 2, 3, aqui. Aí, às vezes, assim, em um trajeto, a gente conta 40, 45, né? E aí vão aprendendo que ali é síndrome metabólica. Então, é uma brincadeira que a gente faz no carro. Um tem 9, outro 10, outro 11 anos, né? Mas já conhece, só de olhar, né, quem tem síndrome metabólica. E aí, quando eles sentam para comer, eles não vão querer comer o que dá isso. Isso aí é jogo sujo do Júlio, isso sim. Verdade. Bom, então, os critérios diagnósticos, né, são 5. A cintura é o mais importante, a glicemia de jejum acima de 110 pela SBEM, né? A gente considera acima de 100 alterado, mas no último artigo da SBEM que eu li, que era de abril desse ano, ainda é 110. O HDL abaixo de 40 para homem ou de 50 para mulher, que é o tido como colesterol bom, né? O triglicérides acima de 150, pressão arterial acima de 13 por 8,5. Eu acho que eu não esqueci nada, né? Pressão e cintura são de exame clínico. Triglicérides, HDL e glicose de exame laboratorial. Então, você pega 3 dos 5 e está diagnosticada a síndrome metabólica. É claro que se o paciente é diabético, tipo 2, ele já tem síndrome metabólica, aí você não precisa de mais nada, né? Já a síndrome metabólica. Né? Exato, a síndrome metabólica é um status de pré-diabetes, é um status de resistência insulínica que é a causa do diabetes tipo 2, né? A resistência insulínica. Quem quiser falar... O interessante é que eu faço assim, tem paciente que chega no consultório chorando, né? Porque tem um monte de exame na mão, um monte de exame alterado e fala que tem um monte de doença, porque está tomando um monte de remédio, né? E se desespera. Aí a gente, não, vamos conversar aqui e tal, mas isso aqui é só uma doença. Não é um monte, não. É uma doença que chama síndrome metabólica. E como o nome está dizendo, isso tem a ver com o metabolismo. E como o metabolismo, você sabe, tem a ver com o que você come. Então, está muito fácil de cuidar desse monte de doença. Aí a pessoa já dá uma calma, assim, né? Agora vamos... Foi o paciente que a gente contou na live passada, que ele chegou lá no consultório, ele estava angustiado como que ele ia unir a dieta que ele recebeu do gastro com a dieta que ele recebeu do urologista com a dieta que eu estava passando para ele. Qual que era o ponto de intersecção que ele ia poder comer? Essa era a angústia dele. Mas assim, o que ele apresentava que era ácido úrico alto, que era formador de cálculo renal, gastrite lá do gastro e comigo que ele tinha esteatose hepática, esse ácido úrico, a gastrite e a esteatose hepática, que é uma grande tradução, já eu falo dela, da síndrome metabólica, né, a gordura no fígado, era tudo causado pelas mesmas comidas, era tudo causado pela mesma alimentação. Então, se ele fizesse uma dieta baixa em carboidrato, principalmente baixa em alimento processado, focado em carnes, ovos e vegetais, e frutas de baixo amido,
que ia acontecer? Pode ser até que o ácido úrico inicialmente ia levar um pouco, mas depois ia cair. A gordura no fígado, que é a esteatose hepática, desaparece depois de um tempo. E na questão do estômago, essas comidas que são o contrário disso que a gente está falando, farinha de trigo, doce, álcool, que pioram a resistência insulínica, elas também são agressivas para a mucosa intestinal. Então ele ia acabar, eu ainda não vi, né? Eu vi faz menos de 15 dias, então não retornou, mas provavelmente ele vai melhorar com a mesma dieta. Uhum. Porque sempre acaba parecendo que a gente está falando de uma panaceia. Mas para quem está do lado de fora é muito complicado não entender que a gente só está falando de comer de forma natural, de forma que nossa genética aprendeu a comer, né? E eu gosto sempre de fazer uma provocação. Que eu pergunto para alguns pacientes, qual é o único animal na face da Terra que chama um semelhante e paga para ele para ensinar como que se come, sabe? Quando a gente para pensar, isso é muito maluco, né? Porque os outros animais vão no instinto, né? Com certeza. A gente pensar em condição na natureza, isso não... E é uma profissão que cada vez mais vai precisar de gente exercendo, porque vai precisar ensinar o outro e vai cobrar para isso. Exato. É que a gente não vai no instinto, né? Como nós temos a inteligência, nós somos animais racionais, diferente deles, nós temos a inteligência. A gente usa a inteligência para coisa boa e ruim. E usa para direcionar o hedonismo, né? Nós vamos muito atrás do prazer, né? Ser humano adora ir atrás do menos trabalho possível, maior conforto possível e procriar. É o lema dos tempos atuais. Perpetuar a espécie com mínimo sacrifício e maior prazer. E isso dá nessa comida artificial, que realmente é mais prazerosa. Não tem dúvida, né? Que você comer um sorvete Häagen-Dazs é mais gostoso que comer uma maçã, né? Bater em cachorro morto, né? Não tem como. E eu acho que talvez para o pessoal entender, não sei se alguém aí ouviu o podcast lá, eu ouvi de novo hoje para lembrar o que eu falei em junho, julho. Episódio 107 do Senhor Tanquinho. Senhor Tanquinho. Exatamente. Então, as comidas mais perigosas para a geração da síndrome metabólica são aquelas que vão justamente levar à ocorrência da resistência insulínica. Para a resistência insulínica aparecer, precisa começar a criar gordura dentro do fígado, um fenômeno chamado lipogênese de novo, ou seja, formação de gordura de novo, só que agora dentro do fígado. E quais são os macronutrientes, digamos assim, as comidas que mais fazem isso, para a gente entender a nossa exposição atual a eles? Por que essas doenças que até 1980 não existia, assim, gordura no fígado, esteatose hepática, e agora de cada 10 que deita na mesa do ultrassonografista, uns 6, 7 tem. É que dos monossacarídeos, a frutose, ela não consegue ser metabolizada no corpo todo. Ela é metabolizada ligando-se a um receptor chamado GLUT5 no fígado. Ela não consegue, igual a glicose, ter receptor para todas as células do organismo. Ela vai como um míssil concentrado lá no fígado. Eu comecei já, gente, na parte teórica aqui, mas vocês queriam falar alguma outra coisa? Eu atropelei aí. Não, para mim, eu tô aprendendo. É que eu fiquei só com medo dessa parte chatinha, mas é fundamental para o pessoal entender de ficar de fora. Mas então, o GLUT5, ele capta a frutose, tem captação de glicose, de frutose, de álcool, tudo dentro do fígado. A grande diferença é o seguinte: quando a glicose entra, vamos supor 120 gramas de glicose, um suco de laranja, menos de 1 caloria dessas 120 calorias vai para a seguinte via, que é a via do fosfato, que entra
na mitocôndria e depois sai um pouquinho, desculpa, do piruvato que entra na mitocôndria, sai um pouquinho de citrato. Esse citrato sempre vai ser a via para a formação de lipogênese de novo. Então vamos gravar na cabeça que é o citrato que sai da mitocôndria depois que ela utiliza acabei de falar o bendito aí que eu chamei de fosfato e não é fosfato, o piruvato. Depois que ela usa o piruvato para produzir energia, ela dá uma vomitadinha de citrato para fora. E esse citrato é que vai... é um dos pedaços da glicose quando está passando no ciclo de Krebs e está transformando em energia lá dentro da mitocôndria. Exatamente, que é a organela da célula que seria a nossa usina hidrelétrica e produtora de energia. Aí dá uma vomitadinha de citrato para fora. Esse citrato, quando ele volta para o citoplasma, ele fomenta essa lipogênese de novo, essa formação de gordura dentro do fígado. A grande diferença é que assim, ó, de 120 calorias de glicose, menos de uma vai fomentar a lipogênese de novo. A frutose é cerca de 80 e o álcool também é muita coisa. Então, eles fazem a mesma coisa, mas a magnitude em que a frutose e o álcool vão fazer lipogênese de novo é vezes de magnitude maior que a glicose. E então, a gente... 80 vezes, exatamente. Aí a gente vê que as comidas mais perigosas são as ricas em frutose. E daí sai vários raciocínios legais. Porque, por exemplo, ó, no começo do século XX, um americano médio comia cerca de 15 gramas de frutose por dia, que vinha preponderantemente das frutas do mel. Aí foi subindo, pré-Primeira Guerra estava em 24, acho que pré-Segunda Guerra em torno de 40, em 1970 estava em torno de 50 gramas, de 1995 para frente parece que já estava 75, que é o que está agora, 75 gramas de frutose. Então aumentou 5 vezes. Por dia? Por dia, frutose por dia. Aí... Quando que começou a ter relatos de uma coisa que é a foto da síndrome metabólica, que é esteatose hepática, gordura no fígado. E em adultos, os primeiros relatos nos Estados Unidos vêm de 1980, em criança de 1983. Né? Então, fica difícil você separar... Encontra, né, em bibliografias mais antigas como síndrome X. Não tinha nem nome. Exato, síndrome X, que é a síndrome metabólica. Ela tinha um nome de síndrome X, porque não se sabia direito o que acontecia, né? Então, começou a aparecer maior número de casos de síndrome de ovário policístico, esteatose hepática, que é gordura no fígado, até o ponto que nós estamos hoje numa epidemia. Então, uma vez ativado essa lipogênese de novo, uma vez ela estando ativada, até as coisas com glicose vão dar problema. Arroz, por exemplo. Eu brinco que quando você come, por exemplo, o açúcar de mesa no bolo ou mesmo para pôr no cafezinho, um levanta e o outro corta, né? Porque assim, a frutose, ela não tem um impacto agudo em elevar a insulina, em dar hiperglicemia. Isso é coisa da glicose. A glicose faz isso, causa hiperglicemia, eleva a insulina agudamente. Só que você vem comendo a mistura dos dois, chamado sacarose, ou açúcar de mesa, que é 50% frutose, 50% glicose. Então, você vem fomentando a resistência insulínica através da frutose, porque ela faz 80 vezes mais isso que a glicose. Lipogênese de novo, resistência insulínica. Aí, você já está resistente à insulina, e ainda come um negócio que aumenta a insulina, que é a glicose, é o casalzinho perfeito, um levanta, outro corta, né? Então, esse uso, por exemplo, do refrigerante, que foi um dos principais fomentadores de obesidade e diabetes no mundo. Até conto um caso lá no podcast que foi descrito no livro do Lustig, que é um grande estudioso de síndrome metabólica, acho que um dos maiores, né, o Robert Lustig. No livro dele, ele fala que, acho que depois de 1980 ou 90,
as pessoas nos Estados Unidos começaram a ficar muito espertas, elas começaram a entender esse mecanismo, né? Ele já está estudando isso há muito tempo, tem muitos livros escritos, e aí começou a cair muito a venda de refrigerante lá nos Estados Unidos, deu um preju lá para a Coca-Cola. Que aumentava a glicose, né? Exato, né? O pessoal começou a perceber que refrigerante era um dos grandes vilões, talvez seja o maior de todos no mundo, o refrigerante. E aí a Coca-Cola virou, isso contando lá do Lustig, né? Eu não fui atrás da fonte, mas ele está no livro dele, né? Quer dizer, a fonte é ele mesmo. Ele disse que a Coca-Cola virou a força de vendas toda para a China. E aí começou a curva da China aumentar de diabetes. Mundialmente as vendas estão mantidas e só trocou o endereço da síndrome metabólica, né? E curiosamente, a Vanessa essa semana acho que fez alguns stories, ela nas ruas, né? Mostrando a obesidade, né, no cotidiano ali da China, né? Muita gente que a gente imaginava assim, ó, o perfil do asiático, chinês e tal, e aí ela mostrando ali, né, muitas pessoas já com obesidade, né? Comendo comida processada na rua, tudo ali. Gente, vocês sabem que eles comem a comida processada. Piqueniques, né? A comida processada na rua sai quentinha da hora. Eles ainda, além de processada a comida, eles ainda colocam um tipo de uma pastilha que eu não sei do que é formada aquilo. Então, eles colocam a comida no banco, abrem, jogam essa pastilha dentro, fecham. Essa pastilha faz a comida esquentar. A comida sai fumaça, entendeu? Sai fumaça enquanto eles estão conversando no banco. De repente, eles terminam, vão lá, abrem a comida, faz aquele cheiro, né? Aquele negócio. Eles estão comendo a comida quente, completamente processada. Nossa, que delícia. Eu falo que o ingrediente que eu mais gosto dos pratos é a temperatura. Pois é. Mas eles não passam nem isso. Mas é relativamente comum ou não? Você vê a pessoa gordo, não deve ter muito na China, mas com a cintura, aquela cinturinha barril, mesmo que não seja muito larga, é relativamente comum ou ainda não? Muita gente magra, você vê muita gente magra mesmo, magra. E você vê muita gente gorda. É difícil você encontrar o meio termo, mas ultimamente você tem visto bastante gente obesa. É mesmo? E tem os dois lados. É muita coisa processada. Se você chegar, é tudo muito processado. Mas eles ainda mantêm hábitos de sair com pedaços de carne, de sair com peixe vivo, de sair com muito verdura, muito verde, muito vegetal. Eles comem isso o tempo todo, né? Então você encontra isso. Mas os galões de óleo não dá para acreditar. São galões de 20 litros. Eles não levam para casa 1 litro de óleo. São 20 litros de óleo vegetal. Entendeu? Eles funcionam assim. É tudo muito. Eles devem ter uma proteção genética contra a obesidade, gente, porque jogasse isso aqui no Ocidente... Sim, tem. E aí tem uma pergunta aqui mais acima, fofa Síria, que ela fala assim, eu tenho gordura grau 2, ela é de risco? Sim, o ultrassom é um exame pouco sensível para a esteatose hepática. Então, quando aparece grau 2, que é o moderado no ultrassom, é porque já não é tão moderado assim. Se bobear, você vai biopsiar. Claro que não, a gente não pede biópsia de fígado para um grau 2 de esteatose hepática, a gente trata, porque é um exame agressivo, né? Biopsiar o fígado. Quando você vai ver, já tem umas travezinhas de fibrose, ou pelo menos, se não tiver trave de fibrose, que seria uma cirrose inicial, já tem o que a gente chama de NASH, N-A-S-H, que é esteatohepatite não alcoólica. Então, não é tão leve assim, mas a notícia boa, para quem perguntou aí, é que reverte. O que eu estava vendo esses dias, doutor, é que não existe assim risco porque tem menos ou muito risco porque tem mais, né? Como a doutora falou, o ultrassom ele mostra que tem uma refração do som ali, uma ecogenicidade que sugere que tem. Mas o ultrassom ele não devolve o padrão daquele tecido. Então pode ser leve e fibrosa.
já no primeiro momento. Sim, ele Então, não por isso consegue ver outras coisas, como a porque a gente elastografia. olha assim, grau 1 tá tudo ok. Não tá tudo ok, né? Talvez um exame de uma elastografia, né, com a ressonância magnética mostre o real estado daquele tecido, né? Só que são exames caros. São exames caros. O Então, convênio não cobre. qual é o caminho mais barato? Fazer dieta e apagar essa Exatamente. ecogenicidade aí. Ó, tem pergunta aqui, ó, quer ver, ó? Que foi o que aconteceu com a minha paciente, que acabou de falar aí, ó. Ela disse que Perfil fez. Descobrindo. Não sei se vocês identificaram o perfil Descobrindo Loucária. É a paciente que eu tirei foto, que está grávida. Ah, Ela ela! tá, Quer dizer que é, você é a médica dos ela, sonhos dela? Que bonito! É a segunda ela fala aí, gravidez ó, que você vai grau 3 de acompanhar. esteatose. Muito bom. Muito bem. A Vanusa perguntando aqui, ó, glicemia glicada 5,7 já é pré-diabetes? É, hemoglobina Hemoglobina. glicada, Hemoglobina. hemoglobina glicada de 5,7 é o ponto de corte entre até 5,6 é normal, de 5,7 até 6,4 é pré-diabetes e 6,5 para cima é diabetes. Mas 5,7 não é muito legal. Provavelmente está precisando de dieta aí. A outra aqui, ó, Leila. Minha glicada há mais de um ano está em 6,2. Peso 67. Glicose jejum 100. E tomo glifagem 1.500. Aí ela continua aqui, ó, dizendo: é normal a glicada não deveria estar mais baixa? Dieta. Está precisando melhorar a dieta. Não adianta. O remédio ele é importante, a metformina, como ela está colocando aí, mas tem a limitação, né? Então, quando junta os dois, o resultado acontece de forma bem satisfatória. Então, a hemoglobina glicada de 6,2 já de forma contínua, vai ter algum tipo de inconveniente lá com os rins depois, sabe? Não é simplesmente um número. A gente tem que pensar que este sistema carregado de glicose está funcionando o tempo todo. E uma glicemia de 100 em jejum, ela é uma glicemia em jejum. Quando você pega essa glicada aí, eu vou extrapolar aqui o número, não vou fazer de cabeça, talvez dê 160 de média. Então, é muito alto o tempo todo. Só vai dar 100 quando está em jejum. Então, dá uma maquiada. Seria legal acompanhar o tempo todo um pós-prandial, fazer uma curva glicoinsulinêmica, porque vai ver que está baleado esse sistema e que tem que, além do remédio, né, colocar a dieta. Ou, além da dieta, colocar um remédio e depois normalizar. Isso daí, ver o quanto consegue andar para trás, né? Tem que saber interpretar. Eu entendi que ela nunca esteve pior. Por que eu estou falando isso? Que assim, ó, um paciente que chega com 7,5 de hemoglobina glicada e você consegue só com glifage, que é um remédio mais antigo, se bem que é muito bom, você consegue baixar para 6,2, que é o que eu acho que ela tem, tá ótimo. Esse paciente está fazendo uma dieta perfeita. Então, o mesmo número ele pode significar várias estrelinhas de parabéns ou um sinalzinho de alerta. Então, se o paciente chegou com 7,5, você deu glifage e conseguiu trazer ele para 6,2, é porque ele está fazendo dieta, está fazendo bem. Agora, eu entendi que ela chegou até esse nível e não consegue baixar. É outra situação. Porque, veja, se o paciente chegou até 7,5, 8, ele já tem uma queima da reserva de pâncreas. Ele consegue chegar até 6,2, mas ele não está conseguindo ir além porque ele pegou aquele ponto de inflexão que eu falei, ele pegou mais andado, mais para frente. Ele gastou mais a capacidade de secreção do pâncreas dele. Então, ele já está no que ele conseguiu chegar. Esse é o paciente, por exemplo, que eu vou falar, não, então vamos associar aqui um inibidor de SGLT2, um agonista GLP-1, porque não tem potência mais para esse glifage dar conta. Não é o erro na dieta dele. Agora, se o paciente está com glifage
chegou a 6,2 e não consegue baixar, ele não estava pior que isso, provavelmente a dieta é que não está permitindo baixar, né? Eu tô vendo aqui, eu calculei 6,2 dá 131 de glicose média. Tá? 131, que é bastante, né? Eu tenho uma paciente que ela tinha 9,3, alguma coisa assim, de hemoglobina glicada. Aí depois de algum tempo, né, mais de um ano, ela fazendo a dieta direitinho e tal, ela chegou a 6, né? Ela estava com 6. E aí ela foi à médica, né, dela tal, e voltou contente, né? Ela falou assim, a médica falou que eu estou agora pré-diabética, né? Eu falei, não, você está pós-diabética, você está pré-normal. Eu falei, é porque Exato. parece que o pré-diabético vai virar diabético, né? Eu falei, não, você deixou de ser, então você já é pós-diabética, e aí já está pré-normal, já está voltando nesse seu caminho que está fazendo aí. Ela, é mesmo, é melhor olhar assim, né? Porque senão parece que eu vou virar diabética de novo, né? E hoje, depois desse episódio, já se passou mais um tempo, ela está tudo normalzinho, controlando, perdeu assim uns 30 quilos, tal, foi muito legal. E é legal o que você fala, que é o seguinte, não é do dia para a noite. Você vê, você falou assim, depois de um ano, né? Ela saiu de 9 ponto alguma coisa, passou para 6 e depois tá ok. Mas leva tempo, a gente precisa dar o tempo para o nosso corpo, né? Principalmente tem quando já pessoa é que um vai caso rápido, crônico. tem outros que já demoram, né? Esse pessoal, só falar para, esqueci o nomezinho dela, ela está desesperada para saber se o uso de corticoide pode levar à resistência insulínica, que pode, eu já respondo. Mas esse pessoal que engordou na pandemia, é muito fácil tratar eles, porque ganho de peso agudo com resistência insulínica é muito fácil de tratar. O duro é tratar alguém que já vem assim há 10, 15, 20 anos. Esse pessoal vai com uma beleza. Então, o uso de corticoide leva à resistência insulínica por outro mecanismo, não é pelo mecanismo da frutose. O corticoide, ele é chamado de contrarregulador insulínico, como, por exemplo, também o GH, que é o hormônio do crescimento, a adrenalina. Então, são substâncias que vão atrapalhar a ação da insulina, que são contrarreguladores insulínicos. Então, tomando corticoide, vai subir a glicemia e depois de um tempo, se continuar tomando, vai subir a hemoglobina glicada também. Tanto que quando um paciente diabético, usuário de insulina, tem que usar corticoide, às vezes a gente tem que aumentar 40%, 50% a dose de insulina dele. Perguntam aqui, eu não me lembro se o meu LDL alterou com a low carb. Eu não me lembro. Eu não Geralmente sei se sobe. O meu alterou. O meu alterou. Geralmente sobe. Uhum. O meu aumentou, mas o meu HDL aumentou mais que o LDL. Também. A relação caiu, mas numericamente aumentou o LDL, mas é melhor aumentar a LDL em vigência de um HDL maior ainda, né? Mas claro que aumentou assim, aumentou de 80 para 120 o meu, né? Eu uso como referência aquele estudo coreano, né, de 14 milhões de amostras, tal, onde colocam a faixa média de colesterol total, né, que não significa muita 250. Coisa, mas uma faixa de colesterol total entre 220 e 250 com os melhores desfechos, vamos dizer assim. Então, eu me apoio nessa referência também para muitas vezes mostrar para o paciente que estar acima de 190 não é nenhuma sentença de que a conduta está equivocada. Só está diferente de um parâmetro que alguém convencionou que seria o melhor aquele parâmetro, né? Essa semana eu vou postar sobre isso, que são os exames relacionados à síndrome metabólica que não estão incluídos no diagnóstico, ou seja, não triglicérides, HDL. Eu
fiz um post sobre exames colaterais. Então, o que, que acontece com a ApoB, com a ApoA na síndrome metabólica, com a LPAzinho, com a PCR, com o LDL? Como é que esses outros que não fazem parte do diagnóstico se comportam na síndrome metabólica? É bem interessante isso. Porque quando está ativado essa questão da lipogênese de novo, você começa a exportar VLDL, triglicérides para fora do fígado, né? Uma parte muita gente. Sim. Eu gostaria que a doutora concluísse, mas é só com relação ao VLDL, porque ele é tão subestimado, a importância dele nos exames, que a gente quase assim passa direto, né? A gente normalmente não dá importância, quase nenhum laboratório traz uma referência de normalidade. E eu vejo na prática que quando ele está acima de 20 miligramas por decilitro, ele já está complicando, né? Então, quando a doutora falou do VLDL, eu não quis deixar continuar só para eu colocar essa preocupação no meio do comentário, né? Mas olha só, um VLDL de 20 é mais ou menos um triglicérides de 100. Eles acabaram resolvendo deixar o triglicérides em 150, mas há relatos de que triglicérides deveriam normal ser abaixo de 100, não 150, que daria um VLDL de 20. E o colesterol não HDL também é bastante subestimado, né? Mas a lipogênese de novo, então ela começa a formar gordura dentro do fígado que é exportada para fora do fígado. O fígado tem que botar aquilo para fora. Uma parte fica presa dentro dele e por isso que você passa o transdutor do ultrassom e vê a gordura lá. E uma parte é exportada. Quando ela é exportada, acontecem algumas coisas. Você engorda, porque ela pode ser captada pelo tecido adiposo periférico. E ela provoca um padrão que a gente chama o nome é feio, mas dislipidemia aterogênica. O que é isso? Que está relacionado à síndrome metabólica, resistência insulínica. Não é se você tem LDL 190, 160 ou 80. É o tipo do seu LDL. O mais aterogênico, o que é aterogênico? Formador de placa de ateroma que entope lá as artérias, que rompe e faz cicatrização e entope. É o pequeno e denso. É aquele que você não quer ter. Você quer ter o grande e não denso, digamos assim. Fala que a gente quer ter bolinha de sabão, entre bolha de sabão e o outro é a bolinha de gude. É o outro exatamente. Extremo, né? Você não quer ter bola de gude, você quer ter bolona de sabão. E na síndrome metabólica, o problema não é só o nível de LDL, é se você tem LDL pequeno e denso demais. Esse exportar da gordura para fora do fígado faz isso, uma dislipidemia aterogênica. Então, aí a gente vai dosar a ApoB e a ApoA1. Então, quanto maior a ApoA1 e menor a ApoB, melhor. Quanto maior a ApoB, pior. A PCR, que também é um parâmetro de inflamação. E aí você olha o perfil lipídico, quer dizer, o colesterol do paciente, e começa a ver essas outras coisas para tentar descobrir como é que é essa molécula de LDL, não só o número. Nos Estados Unidos já é mais comum fazer dosagem direta de LDL pequeno e denso, chama fracionamento. Tem 16 subtipos, né? Exato, mas no Brasil a gente usa mais o método indireto. Aqui no Brasil é um exame que custa R$2.000, mais ou menos. Para fazer essa subtipagem do LDL. Uma das técnicas que dá para fazer, uma das inferências, é com a relação triglicerídeo-HDL. Né? Que, se a gente tem uma relação muito alta, aí é melhor investigar as apolipoproteínas também, que aí dá para ter uma certeza do quanto está baleado. Né? Mas quando a gente tem mais do que 2 triglicerídeos... 1,7 seria a nota de código, mas vamos dizer, para investigar, tendo mais que 2, já é preocupante. Né? Mas eu já tive paciente com 12, com 13. Né? Com 13, né? Assim, você olha para a pessoa e fala, como é que você está aqui? Que você não está
todo Tá tendo uma entupido, né? pancreatite quase, para ter essa relação, impressionante. quase que tá tendo uma pancreatite, porque triglicérides E aí muito você alto fala, pode dar professor, o que você está pancreatite. sentindo? E você fala, professor, o que você está sentindo? Nada, não estou sentindo nada. Eu nem sabia que eu tinha isso. Né? Geralmente que a pessoa fala desse jeito. Ou ela se acostumou a estar mal o tempo todo, né? Ou é assim, uma incógnita saber que Ó, o ela da está com uma... Vanessa, que essa insulina aí vai estar abaixo de 1,7 a relação triglicérides Com certeza. HDL. Toda Gente, mocinha agora dos exames. Uhum. ó, a Ô, Maria Eu Carol, tenho a um para Carol, a um. Carol entrou na live. Carol, já falei do Lucas aqui hoje, hein? Eu vi ela entrar. A Maria Luísa pergunta assim, ó, APOB 102, Tá. e ApoB, LDL 238. Preocupante? o LDL está alto, precisa ver. Eu uso muito a relação ApoB sobre ApoA1 do que valores isolados. Não sei se o Júlio usa valor isolado. Se você. Gente, muito triste isso, viu? Não informaram nada que a live estava para cair. Não informaram, a live caiu. E é isso aí. E aí agora, gente, sim, doutora Cristina, derrubou. Derrubou e não avisou nada que ia derrubar, né? Essa é a grande coisa disso tudo aí. Ah, eu vou te falar, viu? É difícil trabalhar contra esse sistema. Dureza, dureza mesmo, dureza. Tiraram aqui, cortaram tudo, não avisaram nada. Ai, olha, de verdade, é triste o negócio desse, sabe? Olha, Ai, pode isso. Tá ouvindo, doutora Cristina? eu tô ouvindo. Eu Que tô aí com você. tristeza. Gente, eles não enviaram nenhum tipo Então. de nada, nada. Vocês receberam aí alguma coisa de que estava caindo? Não, eu não. Nem eu. Pois é. Ai, ó, Vou responder aqui para quem perguntou da ApoB. O Júlio tá. O Júlio não voltou ainda. ele não está conseguindo. Então, quando a gente dosa a ApoB, geralmente a gente dosa a ApoA também. Então, eu até nesse post que eu vou fazer essa semana sobre isso, eu coloquei lá. A ApoB sobre a ApoA1, ela tem que dar. Tem várias referências. Aqui eu uso menor que 0,69 para mulher e menor que 0,79 para homem. Não sei se o Júlio usa valor de relação ou valor direto. Uso o valor de relação também, nunca isoladamente. Você usa isso também? 0,69 para mulher e 0,79 para homem? Uso. Uhum. Aquelas referências que eu vejo lá com o Dr. Schneider, né, que coloca, ele faz essas inferências todas. Né? Dá para dar uma boa balizada. Mas a maioria dos pacientes não vem com esse exame, e aí, às vezes, com a relação triglicerídeo-HDL, a gente acaba mostrando que tem um caminho ali para ser percorrido. Quando precisa de mais nuances, aí tem casos que precisam, né? A gente pede para que faça as apolipoproteínas, mas ali com o perfil que a gente tem na mão, geralmente dá para inferir o quanto está bom ou ruim aquela relação. Exatamente. Mas a nossa live anterior, ela perde, né? Gente, é um negócio assim, que... Fazer outra. Não, olha, gente, é sério. É só a gente Lutar anunciar contra esse sistema é bruto, viu? Não adianta. Ó, Que nós vamos sistema olhar no bruto. reloginho. A hora que estiver chegando perto de 1 hora, Mas assim, Não, eu fiquei pelo tranquila, menos, sabe por quê? eles Não, eu vou dizer. avisavam. né? Eu olhei aqui 8 horas, eu comecei 7:02, eu disse, ele vai avisar daqui a 1 minuto. Ele não botou nada, eu disse, quer dizer então que eu já não preciso mais fazer em 1 minuto, que já Pois pode seguir adiante. Derrubou tudo, não vi mais ninguém, não consegui pode salvar ser que fique nada. lá, fica salva no seu saldo. Se não ficou... O Camilo tá falando lá, ó. Olha lá depois que fica salvo nos seus salvos. Uhum. Se não ficou, o que aconteceu? Daquela 1 hora, nós estávamos bem comunicativos no começo, tal, a gente só fez meia hora de síndrome metabólica.
Nós podemos fazer outro. A gente pode fazer outra semana que vem, a gente fala só de Até síndrome porque metabólica. tem uma parte, olha só, já é 9 horas e 7 minutos aí, mas tem uma parte muito importante que eu taquei a culpa lá na danada da frutose, mas eu não falei como é que a gente consome frutose demais. Daqui a pouco as pessoas estão achando que vem da fruta. Tem que explicar essa história. Posso sugerir de onde vem essa frutose? Opa. Vem principalmente da comida industrializada e dos refrigerantes adoçados com xarope de milho de alta concentração de frutose. Exato. Que é extremamente barato, extremamente doce e muito utilizado pela indústria alimentícia. Exato. Tem lá no podcast eu conto até a história. Eles descobriram como que fazia para a glicose virar frutose. Aí o Nixon subsidiou as lavouras de milho. A frutose que é uma longa história. A gente vai ter que fazer semana que vem. E quando junta frutose com ácido linoleico, aí que dá a festa, né, doutor? Nossa! Mas na semana que vem a gente junta os dois. Vulgo churros? Vulgo churros? Vulgo churros. Churros sempre foi minha comida predileta. Olha que loucura, para onde foi que eu cheguei, de onde foi que eu saí, né? Eu não podia passar numa coisinha de churros assim que eu nossa, nem sei. Ó, gente, eu não tenho nem o que dizer. avisando que ia cair, ó. A Clarice estava avisando, mas não deu A certo. Clarice, eu descobri por ela, porque ela colocou na caixinha, a live vai cair, socorro. Quando eu fui tentar, acabou. Não teve mais saída. Então semana que vem a gente começa já falando da síndrome metabólica. Explicando onde que está a comida perigosa, como que a gente come frutose demais. E a gente faz o seguinte, agora a gente não conta com mais nada, a gente olha o tempo, quando der 55 minutos, a gente fala tchau pro povo. E se quiser continua, se não quiser a gente estopa, mas aí a gente vê como é que faz. Eu vou ver se eu consigo achar outra aí, quer dizer que está no item salvos, né? E alguém falou alguma coisa do YouTube, que dava para pegar pelo YouTube, mas eu acho estranho, né? Porque não está transmitindo em simultâneo. Não, né? Na verdade, pediu para eu olhar no YouTube como é que funciona para recuperar o Joseph. Entendi. Tem algum tutorial mostrando como é que recupera. Perfeito. Na semana que vem tem mais. Vamos. Ok, pessoal. Essa eu vou salvar, né? Para deixar a nossa live alguma coisa salva, né? Vou salvar, Sim. Vou procurar outra. É parte 2, ok. Tá bom? Maravilha. Então, obrigada, pessoal. Semana que vem, beijo. Qual é o tema semana que vem? Síndrome metabólica. E as nossas piadinhas. Abraço. Tchau, gente. Tchau. Bom, gente. Até mais. Tchau, tchau.